Olá, maravilhosos! Estamos aqui de volta, né, com as 10 classes de palavras. No vídeo anterior, que eu vou deixar aqui na descrição, como também no linkzinho, nós falamos sobre 5 classes gramaticais: substantivo, numeral, pronome, artigo e adjetivo. Nesta, nós vamos dar continuidade às outras 5 classes gramaticais, tá certo? Esse assunto que está ali sempre presente nos exames de seleção do Instituto Federal, do IF, ok? Antes, né, curta, compartilhe os vídeos e não se esqueça, inscreva-se no canal, tá bom? Classes de palavras, parte 2. Quais são as classes que nós vamos estudar aqui, né? Vamos começar aqui. Nós vamos estudar um pouquinho aqui de verbo, né? Que ainda está dentro daquelas classes gramaticais variáveis, certo? Né? O verbo. O advérbio, nós vamos ver também, que está aqui o verbo e o advérbio, como eu disse na aula anterior, está ligado ao verbo. O advérbio está ligado ao verbo, ali modificando o verbo. Mas advérbio é uma classe invariável, né? Verbo são variáveis, pode ser modificado. Conjunção, preposição, essas duas também mantêm dentro de uma classe relacional, né, que está ali ligando palavras, orações, parágrafos, são termozinhos que estão servindo para ligar, interrelacionar, né? E a interjeição, que é a classe independente. Então, neste vídeo, nós vamos estudar um pouquinho dessas 5 classes gramaticais: verbo, advérbio, conjunção, preposição e interjeição, certo? Vamos começar aqui com verbo e advérbio. Verbo é o quê? É a classe que indica ação, estado, fenômeno da natureza. Nós já estudamos, né? No caso, sempre vem desde lá do Fundamental 1, do 1º ao 5º, do 6º ao 9º, no ensino médio, nós estudamos essa classe e entendemos que ela indica o quê? Uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Uma ação: gostar, amar, pular, fazer, né? Um verbo que indica estado: estou, está, estava, sou feliz, estava feliz. Então, verbos que indicam o estado, como a pessoa se encontra, né? E fenômenos da natureza: choveu, trovejou, neblinou, tá certo? Dando continuidade, advérbio já seria o quê? A palavra que modifica o verbo, né, principalmente, mas também pode modificar o adjetivo ou o próprio advérbio. E tá ali sempre exprimindo o quê? Circunstância. Circunstância de tempo, de modo, de negação, de afirmação. Alguns exemplos de advérbios, né? Advérbio de lugar: aqui, acolá, ali, né? Advérbio de tempo: à noite, à tarde. Aí já seriam o quê? Locuções adverbiais, né? Que a locução é quando tem 2 palavrinhas juntas, né? Outra, advérbio de modo: encarecidamente, calmamente, tristemente. Fica uma dica aí, viu? Quase todas as palavras que terminam em mente são advérbios. E a maioria é advérbio de modo. Mas cuidado, porque, por exemplo, certamente também uma palavra é um advérbio, termina em mente, mas não é advérbio de modo. Certamente é um advérbio que indica circunstância de afirmação. Igualmente ao sim. Sim é advérbio de afirmação. Não, advérbio de negação, tá certo? Vamos aqui para a análise das orações, das frases que eu coloquei como exemplo. Essa frase aqui do educador Paulo Freire, né, que aí pode até ser citada em algumas produções textuais, bem conhecida também, mas muito pertinente, importante. Ó, a educação não transforma o mundo, a educação muda pessoas e pessoas mudam o mundo. Então, nós teríamos aqui o não, aqui, esse não, seria o quê? Um advérbio de negação, né? Não, advérbio de negação. Sim, advérbio de afirmação. Transforma, seria o quê? Verbo. Muda, verbo. Mudam, também outro verbo.
Aí o verbo a gente tem várias estratégias, podemos conjugá-lo, podemos perceber se ele indica uma ação, um estado ou um fenômeno e reconhecemos facilmente essa classe gramatical em oração. Dando sequência aqui à oitava e nona classe gramatical, nós temos preposição e conjunção. São duas classes que servem para ligar. A preposição liga o quê? Dois elementos em uma oração. Geralmente são bem pequenininhos. Exemplos de preposição: de, para, com, ao, em. São bem usuais, né? Olha, de, para, com, ao, em. Tem até uma musiquinha que uma aluna minha, né, Alice, ela canta várias preposições, são várias preposições. Essas que eu estou dando exemplo são mais usuais, tá bom? Enquanto a preposição liga aqui dois elementos de uma oração, né, como nós vamos ver aqui nos exemplos aqui abaixo, a conjunção ela liga duas orações, parágrafos, certo? Ela tem um valor gramatical maior. Mas, assim, todas duas têm a sua importância. Todas duas estão ligando palavras, parágrafos, orações e dando uma coesão maior ao texto. Por exemplo, aqui, portanto, a insatisfação é o primeiro passo para o progresso de um homem ou de uma nação. Portanto, aqui seria o quê? Um conectivo, né, que dá a ideia de conclusão. E aí seria uma conjunção. Aqui mais à frente nós teríamos o para, que é uma preposição. O de também preposição. O outro de aqui também preposição, né? O P, viu? O de também preposição. O de, para, com, ao, em seriam exemplos de preposição e aqui um exemplo de conjunções para conclusão. Portanto, assim, logo, nós teríamos vários exemplos. Outras, por exemplo, que indica contradição, oposição de ideias. Mas, porém, contudo, entretanto. Cuidado, ó, contudo é oposição. Tem gente que está usando contudo para conclusão, por favor, né? Então, são exemplos de conjunção. Conjunção está ali ligando orações, parágrafos, enquanto preposição liga duas palavrinhas ali próximas para manter essa ligação entre elas, tá certo? E, por último, nós temos a interjeição, né? Que é a classe que exprime o quê? Emoções, sentimentos, né? E tem uma característica muito marcante da interjeição, que é esse ponto aqui de exclamação, certo? Olha, ufa! Quase não termino de explicar esse assunto. Atenção! Vocês devem estudar comigo. Então, atenção, ufa, ui, ai, né? Tá exprimindo emoção, sentimento, tem a exclamação como uma característica. Então, essa palavra tem a função morfológica de interjeição. Para concluir este assunto, eu trago uma questão modelo IF para vocês. Vamos aqui. Como sempre, tem um trecho, né? Retirado dos textos motivadores, que geralmente são 3, isso no exame de seleção do IFRN. Aí tem aqui um trecho, tem alguns destaques, né? Ó, para, são, eram e, né? Segundo o Alto Comando das Nações Unidas para refugiados, mais de 75% dos refugiados sírios são mulheres e crianças. Dos refugiados que chegaram à Europa em 2016, mais da metade eram mulheres e crianças. Aí vamos para o enunciado. Os vocábulos para, são, eram e, em destaque no trecho, respectivamente, ou seja, na sequência, tem valor de... Novamente eu deixo a dica, né, para vocês. Procurem ir por eliminação para não perder tempo. Vamos para a primeira aqui. Para. Para tem função morfológica de o quê? De, para, com, ao, em, o quê? Preposição, justamente. Então, vamos para as alternativas que começam com preposição. Eliminaria logo a letra C e a letra D. Ficariam aqui entre essas duas alternativas, letra A e letra B. Próximo vocábulo, são, né? São seria uma preposição ou seria um verbo?
São. São é um verbo, gente, um verbo de ligação. Eu sou, tu és, ele é, né? Então, o verbo são aqui. Então, automaticamente, se a gente não precisaria nem analisar as próximas palavras, né? Eram também é verbo, né? Um verbo. E o i aqui, a letra E, seria a conjunção. Então, nós teríamos aqui como alternativa correta a letra B, né? Para seria preposição, são verbo, eram verbo e o i é aí conjunção. Pois é, por hoje só. Espero que vocês tenham entendido todo o assunto, né? Os próximos vídeos surgirão aí por classe, né? Cada classe individualmente. E fique em casa, estude comigo, siga o conselho aí do meu maracujá, né? Meu Dog Love. Beijão. Tchau.